Boa noite, tudo bem? Resolvi entrar ao vivo para falar sobre os assuntos que a gente tratou agora cedo. Eu fiz uma enquete rápida aqui perguntando sobre as principais dificuldades que vocês enfrentam com relação aos concursos. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Se puderem me dizer se estão ouvindo bem, porque a minha impressão é que o meu som não está saindo muito bem. E aí eu vou deixar isso nos stories também, mas eu resolvi gravar um vídeo, fazer um vídeo ao vivo com vocês para poder falar a respeito desse assunto. Acredito que se você destinar aí 5 minutos, 10 minutos para ouvir e pensar a respeito do que a gente vai falar aqui, vai ser bem proveitoso para você nessa noite de sábado, tá? Sejam bem-vindos aí, vou dar um tempinho para o pessoal ver que está ao vivo, não avisei que ia entrar, né? Estou fazendo um inopinado aqui, mas vamos conversar, vai ser bom. Então, hoje muitos me falaram aí a respeito dos principais impedimentos, a respeito dos estudos, né? Então, hoje eu foquei em falar, amanhã vou focar um pouco mais em falar sobre isso também, que são os principais impedimentos para quem está estudando para concurso. E quando a gente fala de mentalidade, cara, é óbvio que existem uma série de coisas que são determinantes para que você consiga ter uma boa performance, né, nos estudos, para que você consiga, por exemplo, contornar a tua ansiedade, para que você consiga vencer, né, esse medo de dar errado, essa frustração que muitas vezes você está passando, né? E tudo começa, obviamente, que não existe preste atenção nisso, não existe uma pílula que tu vai tomar agora com uma coisa que eu fale e vai girar uma chave que você, a partir de amanhã, não vai ter mais isso, né? Pode até ser que algumas coisas façam você ter uma percepção rápida e assim mude, tá bom? Mude alguns comportamentos que daqui a algum tempinho vai trazer um resultado mais concreto. A parada existe sim o que fazer de uma maneira contínua, durante algumas semanas, por exemplo, de modo que você vá diminuindo a influência desses problemas que impedem a maioria das pessoas de vencer. Agora, é óbvio que isso não é uma coisa assim, peguei aqui e acabou, né? Mas vamos começar a falar dessas coisas, porque se você começar a ouvir isso, se eu repetir isso para você várias vezes aqui, se você começar a pensar a respeito das coisas que eu vou falar e começar a praticar diariamente, não vai demorar muito para você parar de ser vítima desses problemas. E se você for parar para analisar, o que impede as pessoas de, por exemplo, estudarem de verdade? Você já parou para pensar? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Você sabe. Todo mundo sabe que tem que pegar, tem que ler, tem que treinar, né? Tem que escrever, tem que resolver problema. O que faz a pessoa não fazer isso? É aí que mora a questão, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre 3 coisas principais que o pessoal me falou hoje, tá? E aí você vai prestando atenção. A primeira delas é o medo de dar errado. E aproveita e manda essa nossa conversa para um amigo teu aí que está precisando desse conhecimento. Manda logo, manda agora, porque a gente não vai ficar aqui muito tempo, tá? Mas primeira coisa que o pessoal mandou aqui para mim é com relação ao medo de dar errado, não é? E talvez você esteja passando por isso, né? Um medo tão grande de você estudar, de você fazer curso, de você se dedicar a uma série de coisas e no final aquilo dá errado, né? E esse medo, na verdade, ele surge por conta da falta de compreensão das coisas, né? Quais coisas são essas? A primeira delas preste atenção, cara, não esquece o que eu vou te falar. Preste atenção. A primeira coisa delas tudo se acumula, tá bom? Tudo se acumula. Isso significa que tudo que você está estudando hoje, tudo que você está aprendendo, tudo que você está lendo, tudo que você está treinando, tudo que você está praticando, isso está se acumulando dentro de você. E essas coisas, elas serão usadas cedo ou tarde.
Essas coisas serão empregadas cedo ou tarde. Você precisa enfiar isso na tua cabeça e acreditar nisso. E parar de achar que você está, por exemplo, se preparando somente para passar num concurso X. Ah, mas se eu não passar no concurso X, a minha vida acabou. Sua vida não acabou. É totalmente improvável que alguém que esteja hoje treinando, se dedicando, aprendendo, aprimorando, ganhando habilidades, é absolutamente improvável que essa pessoa não vai ter sucesso na vida. É totalmente improvável. Entendeu? Por quê? Porque tudo se acumula. E hoje pode ser que você não tenha essa noção, pode ser que você hoje, cara, tu não enxergue isso. Só que é por isso que você precisa ouvir de quem já fez isso, de quem já chegou mais longe que você sabe, e acreditar no que está sendo falado, né? Porque se você pudesse olhar para o futuro e ver, você ia enxergar isso, você ia enxergar o teu conhecimento, a tua capacidade de disciplina, a tua capacidade de aprendizado, todas as coisas que você vem trabalhando, você vai começar a ver, né, que essas coisas elas vão ser empregadas em outras atividades, até mesmo em outras atividades. Então não tem a menor chance, por exemplo, de você passar dificuldade na tua vida. Quando a gente pensa assim, mas o dar errado. O que é dar errado? Você que tem medo das coisas darem errado. O que é exatamente dar errado? Você vai morar debaixo de uma ponte? Você e sua família vão perder a casa onde vocês moram? Não. Não é verdade? Não vai acontecer isso. Não vai. E a primeira coisa que a gente deve ter quando o medo ele surge é uma análise, uma reflexão de se esse medo ele é útil, porque existem medos úteis, né? Medos que vão proteger a tua vida, e tem medos que não são nada úteis, que são fruto de são medos totalmente infundados. Mas se eu não passar no concurso X no final do ano, minha vida acabou. Cara, entendeu? Para de besteira, mas é óbvio que não acabou. Porque você está ganhando habilidade, você desenvolveu atributos. E essas coisas serão usadas na tua vida. Em outros concursos, até em negócios, em outras profissões. Calma, entendeu? Então é você ter uma visão de que tudo que você está fazendo está se acumulando. Tudo que você está fazendo está se acumulando, tá? E a única forma das coisas, entre aspas, darem errado, e esse errado é a sua não aprovação, é simplesmente se você não fizer nada. E aí entra um segundo ponto que eu preciso te lembrar, né? Eu preciso te lembrar que você mora no Brasil. Talvez você tenha esquecido que você mora no Brasil. As pessoas aqui, elas não fazem o mínimo. Elas não fazem o básico. Então, qual é a probabilidade de dar errado para quem faz um pouquinho mais que o básico? Não tem a menor probabilidade. Não tem. Entendeu? Então, quando você olha para esse medo, é um medo completamente infundado. Ele não tem fundamento nenhum. É um medo bobo. Simplesmente um medo bobo. Você não compreende a realidade na qual você está inserido. E eu estou te lembrando, a realidade na qual você está inserido é a realidade de um país em que simplesmente as pessoas não estudam. Elas estão preocupadas com um monte de bobeira, futebol, entendeu? Enfim, coisas sem importância. Quando elas dizem que vão fazer, a maioria que fala que vai fazer, que vai acontecer, nunca faz. Começa, não dura 2 semanas. A maioria, sim, é 90%. E aí, quando você entende que em qualquer concurso, pode ser de SpaceX, ESA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cara, a maioria mesmo é aventureiro. É o cara que se inscreve para fazer um concurso, assim, para ver no que vai dar. É literalmente uma loteria. O pessoal que adora apostar, né? Agora tá uma onda de aposta, se aposta em tudo. É isso aí, a mentalidade do brasileiro é essa. Então, nos concursos, isso não é diferente. Ele vai apostar. Deixa eu me inscrever nessa prova, comprar um curso aqui, fazer tudo mais ou menos e vamos ver se vai dar certo. É assim que funciona. Então, se você sabe que 90%, eu estou sendo bem,
Estou jogando baixo, né? Se você sabe que 90% se comporta dessa maneira, significa que, porra, não tem a menor chance de dar errado se você fizer o que eles não fazem. E o que é? É fazer o básico por um pouco mais de tempo. Só isso. Então você entendeu isso. Você entendeu que tudo se acumula, né? Que não tem a menor chance de você dar errado na tua vida, né? E que tudo que você precisa fazer um pouco mais que o básico, cara, você só não dá certo se você não quiser. Você só não passa num concurso hoje se você não quiser. Isso é a primeira coisa que você tem que enfiar na tua cabeça. Não é um medo infundado, é um medo infundado esse, o medo de dar errado. Medo de dar errado. E aí quando você tiver com esses medos, a primeira coisa, aí você lembra disso que eu vou te falar. Quando você tiver com medo de alguma coisa, o que você faz? Você para e questiona esse medo. Literalmente. Se questiona. Você fala assim, cara, eu tô sentindo um certo medo disso. Deixa eu botar aqui no papel, deixa eu anotar, falar sobre esse medo aqui. Deixa eu botar aqui, vamos entender, né? Vamos entender o que é esse medo. Da onde ele vem? Ele é real? Ele está me protegendo de alguma coisa? Ou ele não tem base, não tem fundamento, não tem explicação, não tem coerência? Qual é a desse medo aí? E aí você vai ver que muitos medos são assim. Eles não têm coerência, não têm verdade, não tem nada. E dessa maneira eu identifiquei que, né, realmente não tem por que ter e manter com esse medo. Pronto. É simples. É realmente simples assim. Então, quando isso estiver acontecendo, pega a caneta e papel e bota no papel. E uma pergunta que eu sempre gostei de me fazer, e aí você pega essa dica, é: se tudo der errado, anota isso que eu vou te falar, se tudo der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu espero que vocês não esqueçam dessa pergunta. Se tudo der errado, qual é a pior coisa que pode me acontecer? De coração, para pensar nessa resposta. Você vai perceber que a pior coisa que pode acontecer não é nada demais. Aí você olha e fala assim, porra, eu perdi tanto tempo, tanta ação, tanta oportunidade de entrar em ação por conta de um medo ridículo que não tem a menor probabilidade de acontecer. Numa escala de 0 a 10, probabilidade de acontecer 1, 0,5. Aí você toma consciência do que está na sua cabeça. É disso que se trata quase todo o trabalho que eu faço no Mindset Militar. É provocar você a ter consciência das coisas que estão na sua cabeça. Aí você viu, porra, caralho, não tem nada demais. Realmente, não tem nada demais. Entendeu? É isso. Tá? É isso. Segunda coisa, eu tô com medo de alguma coisa. O Diego Armando entrou aqui. Ele é paraquedista lá do Thompson, né? Eu sou paraquedista também. Quando você vai saltar do avião, você acha o quê? Você acha que não dá um certo medo? É claro que dá. Dá um frio na barriga. A diferença é que você não se trava por conta desse medo. Você age apesar do medo, mas você também não age de qualquer maneira. O que nós paraquedistas fizemos antes? A gente ensaiou milhões de vezes o que eu devo fazer para abandonar a aeronave. A gente ensaiou milhões de vezes o que fazer se o paraquedas der uma pane. E aí você treina, você refaz, você pratica, você equipa, desequipa, salta da torre. Você treina. E aí quando você entra no avião para saltar do avião, imagina, você acha que você treinou pra caramba e agora você não tem medo? Você tem medo. Na hora que você tá, porque é uma coisa assim, é uma coisa que não é normal, não é natural um ser humano abandonar uma aeronave em pleno voo e se lançar no desconhecido, uma coisa não natural. Então tudo que é não natural dá medo, normal. A diferença é que a gente não para por conta desse medo. E muitos de vocês aí estão com medo de dar errado. O que é esse dar errado para você que está estudando? Você já parou para pensar? Não é nada. O meu dar errado, o dar errado do Diego Armando,
é o paraquedas, por exemplo, não abrir ou charutar completamente. E mesmo assim, a gente tem o quê? Tem uma alternativa, a gente tem uma medida a ser tomada caso isso aconteça. Você sabe quais são as medidas a serem tomadas caso uma pane aconteça? De repente você nem sabe, você nem está entendendo o que eu estou falando, porque você está completamente paralisado por conta de medos. Entende? Então, lembra dessa pergunta, tá? Lembra dessa pergunta, anota num papel, anota no seu caderno de capa preta aí, né? Espero que você esteja com o seu. Se tudo der errado, qual é a pior coisa que vai me acontecer? Quando eu fui pedir a minha licença, foi esse o pensamento que eu tive. Eu me questionei muitas coisas. Dá medo? Dá um receio? Dá. Tá bom, mas se tudo der errado, qual é a pior coisa que pode me acontecer? E se isso me acontecer, o que eu vou fazer? Você se prepara, você treina, você se equipa, entende? E é isso que você precisa fazer e não perder mais um dia da tua preparação de estudos por conta de medo. Isso é uma coisa idiota, sinceramente. Entendeu? Você não pode se permitir amanhã estar com medo de fracassar, tá com medo de dar errado. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Deu para entender isso aqui claramente? Me responde aí. Segunda coisa, procrastinação. Veja bem, toda hora, eu como falo desse assunto, toda hora aparece alguma coisa para mim sobre procrastinação. É impressionante. O cara, método para não procrastinar. Aparece médico, aparece cara vendendo remédio, aparece cara vendendo método e o cacete é 4. Olha só. Preste atenção. Procrastinação. Vamos entrar nesse assunto aqui. Tudo relacionado à procrastinação começa com falta de clareza. Para de achar que isso é papo de coach, cara. Para de ser... Tem gente que é ignorante, que acha que isso não é. A primeira coisa é essa. Falta de clareza. Como assim? É óbvio que você vai procrastinar nas coisas que você precisa fazer se não está claro para você o que você realmente quer fazer. Se não está claro para você se aquilo realmente é importante para você. Tem cara que está procrastinando, mas é óbvio, vai continuar procrastinando. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele não quer tanto assim aquilo que ele diz que quer. Às vezes ele só está fazendo o que está fazendo para agradar o pai, para agradar a mãe. Ele não é verdadeiro consigo mesmo. Isso é um problema. Porque você vai passar a vida toda procrastinando coisas que te dariam resultado. Porque não existe clareza. Não existe clareza nem do que você quer. Não existe nem clareza do que você quer fazer. Ou melhor, do que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Aí eu dou para os meus alunos fala Felipe, um exemplo que eu quero que vocês aqui também lembrem-se, né, dele, que é o do quebra-cabeça. Como que a gente monta um quebra-cabeça, por exemplo, tá? A gente pega aquele monte de pecinha e começa a montar, né? Imagina aí um quebra-cabeça de 1000 peças. Se eu mando para você aí, Lincoln, começa a montar esse quebra-cabeça aí. Eu jogo um monte de peça para você. O que você vai fazer? Você vai ficar completamente desnorteado, né? Porque você vai ver um monte de peça, você não sabe por onde começar a montar essas peças. Então, o que a gente faz quando a gente está diante do quebra-cabeça? A gente pega e olha para a caixa do quebra-cabeça e vê a imagem, né? Que está na parte da frente da caixa do quebra-cabeça. E aí, assim, dessa maneira, eu jogo, espalho as peças e começo a colocar as pecinhas do lado, as pecinhas de um outro, as pecinhas de baixo. Então, significa que eu tenho clareza do que eu estou indo fazer. Verdade ou não é? Fala, Neves. Boa noite, meu irmão, da minha turma, capitão da minha turma, grande Neves. Então, da mesma forma, para a gente poder parar de procrastinar as coisas que a gente quer fazer na vida, a gente tem que começar daí. Porque a peça que eu vou encaixar amanhã, a peça que eu vou encaixar depois de amanhã, qual é essa peça? É a peça que é a bordinha do meu quebra-cabeça. Eu já sei qual é a imagem final do meu quebra-cabeça, portanto, fica claro o que eu tenho que fazer amanhã. Fica claro o que eu tenho que fazer depois de amanhã.
fica claro que eu tenho que fazer durante essa semana. Vocês entenderam? Tudo começa disso, cara. Tudo. E se essa imagem, por exemplo, né, do quebra-cabeça for uma parada que não te motiva, e motiva, sim, o seu pai, sua mãe, seus amigos, etc., você até vai saber o que é, mas você não vai ter saco para encaixar aquela peça. Você entendeu? Então, é um convite, às vezes o que eu falo pode gerar uma certa dúvida na sua cabeça, e isso não é tão ruim assim, sobre se o que você está fazendo realmente está condizente com aquilo que você sonha fazer. Se o que você está fazendo realmente está condizente com os teus valores, e não com os valores, as expectativas, as obrigações que os outros têm sobre você e sua vida. Então, quando a gente trata de procrastinação, a gente tem que começar do começo, cara. E o começo é esse. Você vai continuar procrastinando enquanto você não estiver sendo sincero consigo mesmo, fazendo as atividades que têm sentido para você fazer. E às vezes tomar consciência disso dói, porque você percebe que está há anos seguindo por um caminho que não necessariamente era o caminho que você queria seguir, que não necessariamente era o caminho que fazia sentido para você seguir. Mas é melhor doer agora do que doer daqui a 15, 20, 30 anos e você não puder fazer mais nada a respeito disso, a não ser se conformar com o que você já está fazendo. Então é daí que a gente começa. É daí. Então analisa hoje, de verdade, né? Hoje eu dei uma aula para a equipe Alpha e eu contei uma metáfora que é muito interessante, a metáfora do espelho, né? A nossa identidade, nós, né, de verdade, quem nós somos, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Imagina, um espelho todo empoeirado. Para você ver o reflexo nesse espelho e se conectar com você mesmo, teus sonhos, teus valores, teus próprios objetivos, o que você precisa fazer? Você precisa tirar a poeira do espelho. Você precisa passar um pano e assoprar. Só que quando você passa o pano e assopra, essa poeira sai do espelho e muitas vezes vem no teu olho. Né? A gente respira, se você tiver rinite, sinusite, você já começa a tossir, espirrar, verdade ou não é? Ou seja, o ato de tirar a poeira do espelho, ela é um ato incômodo. Só que é somente depois disso que você vai olhar para o espelho e vai se deparar com você mesmo, com aquilo que você quer de verdade, com aquilo que te faz, acordar o dia com tesão para vencer. Entendeu? É somente nesses momentos. E é uma atividade desagradável tirar a poeira do espelho. E o que é essa poeira? Essa poeira é as coisas que você ouviu desde que você era criança, a expectativa que as pessoas no mundo ao seu redor têm acerca de você, as obrigações que as pessoas colocaram em cima dos teus ombros. Então é somente quando você diminuir o volume dessas coisas, tirar essa poeira aí, ó, que está na tua cara, na tua frente, é que você vai se deparar com você mesmo. Meu amigo, é impossível você continuar procrastinando na sua vida depois de você ver quem é você mesmo, depois de você ver quais são os seus reais sonhos, depois de você entender o que te faz levantar numa segunda-feira de manhã com tesão para vencer, para entrar naquele dia, empolgado por aquele dia. Qual foi a última vez que você se sentiu empolgado pelo dia? Me responde aqui. Verdadeiramente empolgado. Se acordar segunda-feira e falar assim, meu irmão, hoje eu tô empolgado, hoje eu sei que eu vou crescer, eu sei que eu vou encaixar uma peça. De verdade. Qual foi a última vez que você acordou assim? Qual foi a última vez que você acordou dessa maneira? Provavelmente, né? Você nem deve lembrar. Provavelmente você nem deve lembrar. Tô mentindo? Como que você quer não procrastinar as coisas dessa maneira? Então tá todo mundo falando de método para você parar de procrastinar,
tá falando tome remédio. Aí eu tô falando com alguns jovens aí, porra, tomando remédio. Cara, meu Deus do céu, cara. É remédio para TDAH, é remédio para não dormir. Pessoal, sem sacanagem, pelo amor de Deus, entendeu? A solução dessas coisas está 99% na gente, pô. Para de buscar, sabe, soluções externas, está em você já. A gente tem recursos para resolver essas coisas, tá? E o que eu tô falando é a base de tudo. É a base de tudo. Confia em mim. Eu sei o que eu tô falando. Entendeu? Então começa de verdade, pega caneta e papel, cara. Pega caneta e papel, começa a escrever. Começa a tirar da tua cabeça, bota no papel. Toma consciência do que você realmente quer, daquilo que te move, daquilo que te faz querer acordar e lutar de verdade para conquistar. Senão você vai ficar passando uma vida medíocre. Você vai viver uma vida medíocre. Sem brincadeira. E não tem como não procrastinar ao perceber que você está vivendo uma vida medíocre e se conforma com isso. Você vai continuar procrastinando, não importa dica, não importa técnica, não importa ferramenta. É daí que tudo parte. Então, eu te convido, tá, a refletir. Eu te convido a refletir. Você está seguindo os sonhos que são seus? Você está seguindo as expectativas que são suas? Ou você está seguindo a expectativa e os objetivos e o planejamento de outras pessoas? Ou você está sendo movido, simplesmente levado pelo ambiente onde você se encontra hoje? Você está sendo quase que arrastado pelo ambiente onde você está hoje, como se você não tivesse controle algum sobre isso. E aí? Porque depois de tu resolver isso, botar no papel e tomar uma decisão séria com relação ao que você vai fazer, cara, 95% da tua procrastinação está resolvida. 95%. Os outros 5% são pequenos métodos e práticas, aí sim vem os métodos e práticas que funcionam para você aplicar nos dias em que você estiver na merda. Aquele dia que você já sabe o que você quer, você já sabe tudo, tá tudo claro. E aí você vai enfrentar aqueles dias que são dias de merda mesmo. Aquele dia que você parece tudo errado. Beleza, nesses dias existe técnica e ferramenta para tu continuar em movimento. Mas só que não faz sentido falar disso se a gente não resolveu a primeira coisa, que é o que eu acabei de falar. Vocês entenderam agora? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? Tá bom. Agora, digamos, você já resolveu isso, já tem claro, né? O que você pode fazer de técnica, né, prática, para você resolver procrastinação? O que você pode fazer? Uma delas, tá, que eu acho muito boa, funciona muito bem para mim desde que eu conheci em 2017, que é a técnica da Mel Robbins, que é a regra dos 5 segundos, né? O que a Mel Robbins ela fala sobre isso? Tá? O que ela fala sobre isso? Então, a regra dos 5 segundos ela funciona assim. Primeiro, você tem que tomar consciência de que você está procrastinando, senão não adianta, né? Você tem que simplesmente começar a prestar mais atenção na tua vida, desligar um pouco o piloto automático e prestar atenção, cara, o que eu estou fazendo, por quanto tempo eu estou aqui, né? Por exemplo, eu estou vendo essa live aqui para aprender ou estou vendo ela jogada para, sei lá, só passar o tempo? Entendeu? É uma decisão consciente. Aí não existe o que ninguém fazer por você se você não tiver decisões conscientes o máximo de tempo possível, tá? Então, o que é essa técnica? Primeiro, você se torna consciente das coisas. Porra, eu tô, sei lá, há meia hora na porcaria desse Instagram aqui, sem fazer nada. Percebi que estou procrastinando. Primeiro passo. Segundo passo,
a gente faz uma contagem regressiva rápida de 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1 e dá uma ordem e executa essa ordem. Por exemplo, eu percebi que eu estou procrastinando, eu tenho que lavar a louça. Opa, tive primeiro a percepção, cheque. Segundo, 5, 4, 3, 2, 1, lavar a louça. Eu levanto e vou lavar a louça. Então existe uma pequena janela que ela chama de janela de hesitação. Se você executa o movimento nessa janela de hesitação, que é justamente esses 5 segundos que a gente para contar, se você executa esse movimento, você interrompe uma série de cadeias de pensamentos quase imperceptíveis que vão justificar o porquê de você não fazer aquilo, entendeu? Então você simplesmente levanta e faz, tá? E é óbvio que existe toda uma explicação neurológica e o cacete para você entender o porquê que isso funciona. Só que você pode simplesmente praticar e ver na prática por que funciona. Você não precisa entender os mecanismos cerebrais. Hoje o pessoal está querendo perder tanto tempo entendendo o nome dos mecanismos e das conexões neurais e o cacete só para parecer inteligente, porque na prática não adianta de nada. Você tem que fazer o negócio. Você está entendendo? Tem que fazer. Então é uma regra muito simples e com a prática você vai ganhando a habilidade dela, né? Então você percebeu que está procrastinando. 5, 4, 3, 2, 1. Lavar a louça. Levanta e vai lavar a louça. Tá? Acabou. Então isso interrompe uma série de pensamentos que iriam surgir, que iriam te manter parado, tá? E acorda o nosso córtex pré-frontal, que é a região que nos move em ação consciente, tá? Que nos coloca no controle, né? Desliga, digamos, as outras regiões, né? Diminui a ação das outras regiões que são mais instintivas, que estavam lá ligadas no piloto automático, e acorda o nosso córtex pré-frontal, que é a região mais evoluída, né? Onde a gente toma as decisões mais conscientes. É isso, é uma das técnicas mais, assim, que funcionam para mim, no sentido de interromper a procrastinação. Ah, mas agora eu vou fazer e pronto, minha vida tá... Não. Quando a gente trata de cabeça, de comportamento, você precisa ter saco para praticar até que você realmente aprenda, absorva a habilidade de usar essas ferramentas. É o problema de muitos de vocês também. Vocês querem a porra de uma dica que tu vai fazer e acabar, porra, é isso que eu precisava. Não. Você acabou de ouvir essa dica, né? 5% de vocês vai praticar o que eu acabei de falar ao longo dessa semana, ou menos. E vai continuar no Instagram buscando milagre. É isso que vai acontecer, entendeu? Mas eu tenho certeza que se tu pegar e praticar, lembrar disso que eu tô falando, né? Se você estiver anotando, por exemplo, e lembrar de fazer ao longo da semana, você vai ganhar um pouco mais de habilidade com relação a isso. Na outra semana, mais habilidade. Na outra, já virou normal. Aí adivinha. Adivinha o que vai começar a acontecer. Entendeu? Então, é uma das ferramentas. Existem outras que a gente vai praticando, que a gente vai fazendo e a gente vai assumindo muito mais o nosso controle, tá? E agora eu vou falar de ansiedade, que foi o outro top 10 aí que o pessoal mandou, né? Olha, presta atenção. Se a gente, em primeiro lugar, diminui o medo das coisas darem errado fazendo o que eu falei, se a gente diminui esses medos ao entender sobre o ambiente no qual eu estou inserido, no caso, Brasil, educação brasileira, concursos, etc. Se eu diminuo meu medo sobre as coisas darem errado, se eu tenho ferramentas de combate à procrastinação e eu entendo, em primeiro lugar, onde eu quero chegar, se eu tenho clareza sobre todas essas coisas, né, que foi a primeira coisa que eu falei que você tem que resolver, e depois você adquire, treina algumas ferramentas, né, específicas, a tua ansiedade já vai diminuir absurdamente. Concorda comigo? Não faz sentido? Por quê? Você vai estar muito mais no controle.
você vai saber para onde você está indo, você vai saber o que você está construindo, você está sabendo que peça que você está encaixando. Então a sua ansiedade já começa a cair, porque você se percebe mais no controle das coisas. Quando que a ansiedade ela é muito grande? A ansiedade ela é muito grande quando existe uma incerteza sobre o futuro. É quando a gente olha para o futuro e fala assim, cara, eu não tenho controle sobre esse futuro que eu estou imaginando. E aí, novamente, esses futuros, esses cenários futuros imaginados, eles são totalmente infundados para começar, não é verdade? Em segundo lugar, você está parado, você está fazendo essa imaginação, essa construção imaginativa de uma posição totalmente inerte, porque você está procrastinando, você não tem clareza, você não tem nada, então é óbvio que você vai estar ansioso. Então, o que é essa ansiedade? O que é a ansiedade por si só? A ansiedade é o foco temporal no futuro. Então, você está o tempo inteiro olhando para o futuro. Você olha pouco para o passado, você olha pouco para o presente e 90%, 80% do seu foco temporal está no futuro, em situações hipotéticas, futuras, coisas que podem acontecer que teoricamente você não teria controle sobre elas. Então, o que você faz na prática para diminuir isso? Adivinha? Eu falo disso quase todos os dias aqui e outra, eu mostro isso quase todos os dias aqui. Sabe o quê? Você treina estar no presente. Tem que treinar? Tem, cacete. É claro que você tem que treinar. Você queria o quê? Você passou a vida inteira treinando estar no futuro. Você está passando a vida toda treinando ter medo do futuro. Você está treinando o tempo todo, há dias, há meses, há anos, imaginar coisas sobre as quais você não vai ter controle. Adivinha? Agora você vai ter que fazer um esforço de fazer o contrário. Dá trabalho? Dá. Você queria que eu dissesse que não? Vai dar trabalho. Só que se você fizer algumas coisas, como eu vou falar agora, você vai ver que vai adiantar. Uma delas é, todos os dias, o que eu vou te falar aqui, eu acertei hoje com a equipe Alpha, com todos os alunos. A gente vai praticar isso ao longo do mês de maio, com intensidade, que é o seguinte, todos os dias a gente vai parar 15 minutos do dia para fazer um exercício de Mindfulness, que é um exercício prático, simples e que traz muito resultado. Você quer estudar por que traz resultado? Coloca no Google Mindfulness. Coloca num site chamado PubMed e vai ler os artigos sobre Mindfulness. Artigos publicados, científicos, já que você não acredita em nada, você acha que tudo é besteira, tudo é rolha. Então, beleza, então pega e vai estudar, tá bom? Vai estudar. Aí daqui a 2 anos você vai falar, porra, era só eu fazer isso, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai treinar estar no momento presente. E aí eu vou desafiar cada um de vocês que está aqui. Igual eu desafiei a equipe Alpha hoje. Né? Vou desafiar todos vocês que estão aqui agora, me ouvindo nesse momento. O que você vai fazer? Você vai parar 15 minutos durante o seu dia. Pode ser de manhã, pode ser de tarde. Tá? 15 minutos de manhã ou de tarde. E você vai simplesmente sair da onde você está, sair de casa, sair do teu escritório, sei lá, tá, do seu ambiente de trabalho, vai para o lado de fora, entendeu? E fica quieto lá, observando as coisas ao seu redor. Olha para o céu, olha para a natureza, olha para as pessoas passando na rua, começa a prestar atenção em sons, nas pessoas, nas coisas boas que estão acontecendo. Isso é uma prática de Mindfulness. Você está ali, preso ao momento presente. Essa simples prática, né, de parar 15 minutinhos e, cara, nesses 15 minutos eu não vou falar com ninguém, eu não vou responder ninguém, eu não vou, cara, nada, não vou fazer nada.
Eu vou controlar esse ímpeto que eu tenho de estar conectado, de estar vendo qualquer coisa. Para com essa porra. 15 minutos. Se você não tem 15 minutos para você mesmo, você não tem vida. Você não tem vida. E aí você vai parar esses 15 minutos e vai observar as coisas ao teu redor. No início vai parecer uma eternidade 15 minutos. Bota um timer no teu celular, bota um timer no seu relógio. Mas fica 15 minutos. Treina, cara. Treina. Como que você quer ter uma mente diferente se você não quer treinar a tua mente? Para de buscar, informação miraculosa na internet. Pelo amor de Deus, cara. Habilidades assim, mentais, elas são igual ao físico. Você tem que treinar o físico. É da mesma maneira que você tem que treinar a tua mente, pô. Entendeu? Então é uma prática. Eu desafio todos vocês a fazerem isso. Todos os dias, 15 minutos. É o que eu vou fazer junto com a equipe Alpha. Um dos exercícios que eu lancei para o desafio de maio da equipe Alpha foi esse. Eu estou compartilhando com você aqui, né? Cara, tu quer estudar sobre isso? Vai lá, bota aí Mindfulness, vai ler o Atenção Plena, vai ler artigo, vai ficar aí gastando horas até você entender que é simplesmente isso que você tinha que fazer. Eu já estou te falando, tá bom? E aí você vai treinar o quê dessa forma? Você vai treinar o teu cérebro a estar mais focado no presente. Ah, mas capitão, não vou olhar para o futuro? Claro que vai. Só que você vai olhar para o futuro de uma maneira completamente diferente. Aquele medo, aquelas incertezas, aquelas inseguranças, angústias, você conscientemente agora vai trocar isso por fé. Você, em vez de a energia que você gasta para visualizar algo ruim, é a mesma energia que você gasta para visualizar algo bom. Você visualiza algo bom e acabou. Troca medo por fé. Esse é um movimento consciente. É um movimento consciente. Troca medo por fé. Como? Movimento consciente. Querendo. Simplesmente treinando, repetindo. Quando você perceber que está preso naqueles pensamentos, volta para o momento presente. Observa o teu ambiente. Olha para as coisas ao seu redor. Foca agora. E aí visualiza aquela coisa positiva. Você vai assumindo o controle dessa maneira. E se você, portanto, já não tem mais tanto medo assim das coisas, se você já não procrastina porque você tem clareza, você tem tesão, você tem ânimo para fazer as tuas atividades e você diminui a tua ansiedade fazendo essas pequenas práticas, o que você não vai conseguir alcançar? Me fala aqui. Não tem, simplesmente não tem. Porque se você precisa estudar, você vai sentar a bunda na cadeira e simplesmente vai estudar num nível de performance muito grande. Se você precisa empreender e fazer contatos, por exemplo, gerar lista de contatos, entrar em contato e oferecer o seu serviço, você vai fazer. Você não vai se frustrar porque os outros estão te falando não, por exemplo. Você vai conseguir vender e oferecer seus serviços. Se você precisa gravar um vídeo, adivinha, você vai conseguir gravar um vídeo. É isso. É isso. Então são esses pequenos, são esses pequenos entendimentos que você precisa trazer a partir de agora. É uma mudança de perspectiva acerca desses assuntos que você precisa construir. E praticar essas coisas, né? Como que a gente pratica a maioria dessas coisas? Colocando tudo no papel. Se você anotar as coisas que eu estou falando nessa live aqui, botar realmente no papel as coisas que eu estou falando e se lembrar de usar isso ao longo dessa semana, cara, eu duvido que você não vai ter já resultado. Eu duvido que você vai ter, já vai ter algum resultado. Porque a mente funciona dessa forma. Ela não precisa de um movimento miraculoso para mudar, para apresentar ganhos. Ela precisa de uma prática nova, consciente, todo dia. E é isso que eu estou te forçando aqui. Agora, se você está aqui só de passageiro, de curioso, não adianta não. Não adianta não. Você vai sair daqui, igual muitos já entraram, já saíram e tal, e vai ficar aí. Vai fazer isso sábado inteirinho.
E adivinha, os próximos sábados você vai continuar fazendo isso. Os sábados do ano que vem você vai continuar fazendo isso. Os sábados do outro ano, você vai continuar fazendo isso. E nada muda na sua vida. Nada. Entendeu? Então, é uma decisão consciente. Alan, olha aí, uma excelente oportunidade para você praticar o Mindfulness. Excelente oportunidade. Começa a observar as pessoas, começa a ver a beleza da vida ao teu redor, começa a observar a natureza. No ônibus, quando eu ia para o meu curso estudar, eu fazia exatamente isso. Foi lá que eu aprendi a fazer isso, depois eu entendi a ciência por trás disso, porque eu quis entender, mas eu já praticava isso. É uma excelente oportunidade. Então, esse é um bom momento para tu praticar o Mindfulness. Olha, observa, esteja presente naquele momento. Ao invés de você estar no ônibus preocupado, pensando no futuro, visualizando um cenário extremamente negativo, começa a fazer o contrário. Começa a trazer o teu foco consciente para aquele momento, para aquele presente. Eu duvido que você não vai ter um resultado perceptível e rápido com relação à tua ansiedade, com relação até à tua capacidade de foco, que é alterada com essa prática. Tá entendendo? É uma excelente oportunidade para treinar. Beleza? Então, essas são três dos tópicos que vocês me trouxeram, que eu acredito que foram, digamos, os top 10, né? Os top 10. Ó, o Melo sabe do que eu tô falando, né? Pois é, muda mesmo o nosso dia. Muda. Muito, muito. E eu espero que vocês realmente usem esse conteúdo que eu compartilhei aqui, porque, cara, funciona, entendeu? Realmente funciona. Você não precisa de remédio, você não precisa de psicólogo. Às vezes você até vai precisar, mas, sabe, não... Cara, a maioria das coisas estão no nosso controle resolver, pô. Você precisa acreditar mais em você mesmo. Você precisa entender que a solução está em você, não está em outras pessoas por aí, não. A solução está dentro de você. Né? E no momento que você compreende isso, e compreende que tudo que você faz hoje, porque você treinou a vida inteira a fazer assim, e que você precisa começar então a treinar diferente, pô, cara, é só fazer, é só treinar. Né? Treina essas coisas que eu falei hoje para você ver. Treina. E se você quiser fazer igual a equipe alfa, né, o que eu acertei com eles? Eles vão fazer, por exemplo, os 15 minutos lá do Mindfulness, da contemplação. Ao terminar, passou mais de 15 minutos, eles vão tirar uma foto ou fazer um bumerangue, qualquer coisa assim, e vai marcar aqui o Mindset Militar, porque eu vou ver o que o cara está fazendo. E dessa maneira ele fica preso à ideia de fazer realmente todos os dias. Porque eu vou ver quem está fazendo. E aí você fica à vontade para poder fazer igual a equipe alfa vai fazer também. Tá? Pode ser que dessa maneira você se force a mostrar o teu comprometimento. De que você, pelo menos nessa semana, né, você vai fazer. E se quiser vir junto da equipe alfa, você pode praticar isso ao longo de todo o mês de maio. Porque a gente junto vai praticar ao longo do mês de maio. Para ganhar, para trabalhar essa habilidade. Não adianta você só ouvir o que eu tô falando na noite de sábado e dormir, sair daqui e ver um monte de vídeo nada a ver, vídeo de cachorro, vídeo de pegadinha, e esquecer do que eu tô falando. Você tem que praticar, tá? Então dessa maneira a gente firma o compromisso da tua prática, tá bom? Beleza? Excepcional, que bom. Excelente, Souza. Fala, Alfred. Meu irmão aí, capitão também. Excelente. Tá? Então espero que essa conversa tenha dado já uma luz, né, para você que sofre aí com medo de dar errado, foi o que a gente falou hoje. Medo de dar errado, procrastinação e ansiedade. Claro que a gente não falou tudo o que dá para falar a respeito disso, mas se você se concentrar no simples, presta atenção nisso, se concentra em aplicar o simples primeiro, se concentra em fazer o arroz e o feijão primeiro, que depois você começa a fazer o complexo. Você começa a se preocupar com aquilo que é mais difícil, tá bom? Valeu, Alfred. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, cara. Obrigadão.
tá bom? Então, pessoal, se foca, tá? Em semestre no básico. E aí depois a gente vai aprendendo o que é mais complicado, tá certo? Beleza? E olha, amanhã à noite, eu vou soltar algo aqui para quem é concurseiro, para quem tá nesse clima de concurso aí. Uma coisa que eu nunca fiz aqui pelo Mindset Militar, mas por conta aí das necessidades que o pessoal sempre me traz, eu resolvi abrir literalmente uma parada muito legal para vocês aí, tá bom? Amanhã à noite eu falo, e detalhe, cara, vai ser só, eu vou deixar a oportunidade aberta para vocês só amanhã à noite. Então quem tiver aqui vai ver como é que é e vai ajudar o cara que quer ser aprovado com toda certeza. Por exemplo, esse ano, os caras querem, quero ser aprovado esse ano. Cara, a gente vai aumentar drasticamente a chance de você ser aprovado esse ano com o que a gente vai fazer e vai falar a partir de amanhã à noite, tá? Então, fica ligado aí, beleza? Um forte abraço, uma ótima noite, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Um abraço!